Hoje é domingo, dia 26 de março de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos hoje no 5º domingo do tempo da Quaresma. A morte representa para nós como que um muro que nos impede de ver além. Contudo, o nosso coração propende para além desse muro. E mesmo se não podemos conhecer o que ele esconde, temos em nós o desejo de eternidade. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto proposto para a nossa meditação neste 5º domingo da Quaresma é de São João, no capítulo 11, versículos de 1 a 45. Se trata de um texto longo, então nós não vamos meditá-lo no sentido de proclamá-lo e ler todo o texto. Depois você pode buscar aí o texto para a sua leitura. Recorde então os pontos principais deste texto. É Jesus que ressuscita Lázaro. Primeiro, nos fala o evangelista que Lázaro estava doente e mandaram avisá-lo. Jesus era muito amigo de Lázaro, de Marta e de Maria, esses 3 irmãos que Jesus vivia sempre na casa deles. Quando mandaram o recado, Jesus não foi de imediato e disse até que era significativo que chegasse depois por causa da glória de Deus que iria ser revelada. Quando Jesus chega, então Marta vai correndo ao encontro dele no início da cidade, nas portas da cidade, e diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo sentindo no coração e falando isso para Jesus, ela acredita que Jesus tem o poder de ressuscitá-lo. Jesus fala não só em ressurreição, mas diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mas Marta também não compreende a dimensão de toda a palavra de Jesus. Por isso, Jesus tem que reforçar o sentido e aí faz-lhe uma pergunta: você crê nisso, que eu sou a ressurreição e a vida? E ela proclama: eu creio, Senhor. Depois disso, Marta vai chamar Maria e ela também vem ao encontro do Senhor. Diz quase as mesmas coisas que Marta, mas Jesus também não dá uma resposta. Ele apenas diz: onde colocaram? E eles foram ao túmulo. Jesus chora. Algumas pessoas, de certo modo, zombam, porque falam: ele não era tão amigo deles, por que ele não fez nada? E aí Jesus ora ao Pai e pede que manifeste o seu poder. Manda retirar a pedra e grita para que Lázaro saia para fora. Esse é o conteúdo do Evangelho de hoje. Mas vamos então meditar alguns pontos deste texto. Eu vou tomando aqui e a gente medita. Primeira coisa é que, em termos gerais, neste 5º domingo da Quaresma, a liturgia quer nos mostrar e dizer que o desígnio de Deus é a comunicação da vida. E Jesus fala isso no Evangelho, justamente usando a palavra vida, mas no termo grego zoé, que não é apenas a vida biológica. O termo é bios. Mas Jesus, quando fala eu sou a ressurreição e a vida, ele está usando o termo zoé, que é uma vida em plenitude. Uma vida que ultrapassa definitivamente essa vida biológica.
está para além, supera a morte. Então, diante do mistério da morte, Jesus anuncia que Deus garante a vida e uma vida em plenitude. Também o texto nos permite entender do ensinamento de Jesus que a morte de um corpo é apenas um sono para Deus. A morte não é o fim, é um sono da qual Deus pode nos acordar em qualquer momento. É por isso que Jesus disse: Lázaro apenas dorme. A morte física, biológica, é apenas um sono para Deus. E Jesus tem o senhorio sobre a morte. Ao ressuscitar Lázaro, ele mostra o seu poder, o seu senhorio sobre a morte. E isso não impede nem que nós sintamos a dor da morte e choremos. O próprio texto bíblico vai nos dizer que Jesus também chorou quando viu Lázaro morto, quando se encontrou ali com Marta e Maria, toda aquela dor delas e até a incredulidade das pessoas. Agora, precisamos ir além, é o que Jesus propõe para Marta e o que ele vai perguntar depois no final. Crês nisto? Nessa verdade que Jesus ensina sobre o mistério da morte. E nós estamos hoje aqui no cemitério. Eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui para que a gente também contemple e pense um pouquinho nisso. Os nossos ancestrais, a cultura humana, e muitas culturas, há o costume do sepultamento, né? Não é por acaso isso. No fundo, o fato da gente querer ter uma sepultura, construir sepulturas, é para mostrar que nós queremos estar junto dos nossos e que no nosso coração, no mais interior, existe um desejo de eternidade. Até os faraós faziam as tumbas, as pirâmides, ou colocavam-se nos sarcófagos e tudo, e preparavam todo o corpo, como que nesse desejo de eternidade, de perpetuação. Falamos logo no início que a morte é um muro que nos separa e a gente não consegue ver do outro lado. Mas Jesus separa, Jesus quebra, Jesus derruba este muro de separação. O muro da morte, agora nele tem uma destruição. E sobretudo o muro da morte eterna. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Porque morrer aqui na terra todos nós iremos, mas morrer eternamente vai depender das escolhas que fazemos, do estar ou não com Jesus, do participar da vida de Cristo. A ressurreição de Lázaro, proclamada no Evangelho deste quinto domingo, é um sinal de que o domínio de Jesus sobre a morte é maior, sobre a morte física, e que para Deus toda morte física é apenas um sonho. E Jesus vai morrer desta morte física na cruz para nos garantir a libertação e não permitir que morramos eternamente. Mas não é um ato mágico, depende da nossa resposta, da nossa adesão a Jesus. Por isso, a morte de Jesus na cruz aponta também para uma outra morte, a morte eterna, a morte espiritual. Esta custou uma luta muito dura, o preço da cruz do sangue de Jesus. Essa morte espiritual do pecado, ela ameaça arruinar a nossa eternidade, ou seja, nos levar para o inferno. Cristo morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida plena. Permita-me ainda, tomando aqui o Evangelho, destacar alguns pormenores deste texto bíblico
tão valioso. Primeiro deles, nós vimos aqui Marta, Maria e Lázaro. É uma família um pouco diferente, não tem pai e mãe. É uma família de irmãos e são amigos de Jesus. E o que acontece? A doença e a morte de um irmão abalou a todos. No fundo, a realidade desses irmãos e da amizade com Jesus fala da nossa vida de comunidade, nossa vida de irmãos na fé em Jesus. E é claro que a morte das pessoas queridas e amadas nos deixa sem rumo, sem sentido. Às vezes nos tira o chão. E quantas pessoas sofrem muito com o mistério da morte. Mas Jesus deixa que o amigo morra. Quando disseram, Lázaro está doente, vai antes que ele morra. Jesus deixa que o amigo morra. É justamente também aqui um ensinamento, uma catequese. Deus não intervém direta e constantemente no ciclo normal da nossa vida biológica. Jamais. Por quê? Por que Jesus deixou que Lázaro morresse? Porque, no fundo, Deus permitiu e permite que esses irmãos que estão aqui já morreram e que nós também vamos morrer um dia. Mas é apenas um sono. Aqui não está o fim, não está a morte eterna. É como Jesus também se estivesse dizendo para nós que o sentido da morte física faz parte, mas existe um horizonte maior. Este muro que Jesus quebrou, o muro da morte, onde aponta a vida eterna para todos nós. No Evangelho, Jesus disse, eu sou a ressurreição. Para quem é amigo de Jesus, a morte física não vai ser problema. Ao contrário, será um sono, será uma passagem. Um outro ponto muito bonito do texto de hoje é justamente que depois de conversar com Jesus, Marta vai até Maria, chama Maria que estava dentro de casa e a leva para Jesus. O mestre está aí, vai lá, ele quer te ver, ele quer conversar com você. Essa também é a realidade de todos nós, que devemos levar os outros, sobretudo aqueles que estão sofrendo com a dor da morte, para conversar com Jesus, para sentir a acolhida de Jesus e a verdade que ele aponta. A morte não é o fim. A morte é apenas um sono. Ainda, Jesus conversando com Maria logo pergunta, onde o colocaram? E ele estremece interiormente, ele chora. E chora duas vezes. Primeiro, por causa da dor daquela família amiga. Segundo, por causa da incredulidade de algumas pessoas que começam a perguntar, onde esse Jesus? Por que ele não veio? Por que ele não fez nada? Tem muitas pessoas que diante do mistério da morte, a primeira coisa que sofrem é isso, esse questionamento. Onde está Deus? Por que Deus não fez nada? Eu fiz prece, eu fiz novena, tantas pessoas rezaram e essa pessoa amada morreu. Por que Deus não fez nada? Por que Deus permitiu que morresse? Por que Deus levou essa pessoa? E aí ficam com raiva, desacreditam de Jesus. Mas esse não é o caminho. Nós já vimos, a morte física acontecerá para todos nós, mas ela é apenas um sono. Jesus nos chama, não intervindo diretamente na morte física, mas nos chama a acreditar na vida eterna que Ele garantiu com o preço do seu sangue derramado na cruz. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, levantou os olhos e rezou ao Pai, pedindo que Ele manifestasse o seu poder. Também para mim e para você, o Senhor olha pedindo para que Deus não se esqueça de nós e que Deus manifeste em nós, em nossa vida mortal,
e em nossa ressurreição o seu poder grandioso. No entanto, fica um questionamento para este domingo, diante deste texto bíblico. A ciência, a tecnologia hoje está tão avançada e busca-se tantos meios para garantir a vida, a pele mais bonita, para ter mais longevidade. No entanto, ao mesmo tempo que a ciência e a tecnologia avança, querendo garantir a vida, de outro lado nós vemos a maldade no coração e tantas ações que procuram fermentar a morte, procuram aumentar a realidade de morte em nosso meio. A violência, a corrupção e tantas outras coisas. Que o Senhor hoje nos dê a graça de acolhermos o mistério da vida eterna que Ele tem. Senhor Jesus, hoje também nós te pedimos, encha o nosso coração de fé e de esperança na vida eterna. Não deixe que a dor da morte das pessoas amadas ou o medo da nossa própria morte nos afaste de crer em vós e de viver a vida plena. Ajuda-nos, Senhor, enxuga as nossas lágrimas, dá-nos um coração cheio de fé e de esperança. E a tantos irmãos e irmãs que partiram antes de nós te rogamos, dai-lhes, Senhor, o repouso eterno, brilhe para eles a vossa luz. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.